7h30. Só vou aguardar mais 2 minutinhos aí para o pessoal terminar de entrar e a gente começa. Porque lá eu coloquei 2 casos, aí tem até o caso 3. Daí fica só o caso 4 para a próxima aula, que na verdade a gente já está quase terminando o conteúdo. Falta isso aí e falta ainda falar de cálculo de área. Tá? Eu acredito que na próxima semana a gente já termina, daí eu vou marcar a prova com vocês. Aí a gente vai selecionar alguns assuntos, como eu tinha falado antes, para cair nessa terceira prova. Tá certo? Eu vou iniciar então, já são 7h30. Qualquer coisa, gente, é porque eu não consigo ver aqui essa tela inicial que tem vocês. Aí pode ser que a conexão caia. Aí qualquer coisa vocês enviem para mim no WhatsApp, tá bom? Ou pode ligar o microfone aí também se tiver alguma dúvida. Tá, então a gente vai falar de integração por fração parcial. Frações parciais. Tá. Então, a gente vai dividir esse assunto em 4 casos. Então, eu vou iniciar aqui falando do primeiro caso. No primeiro caso, então, primeira coisa, né? Quando é que a gente vai utilizar a fração parcial? A gente utiliza a fração parcial quando a gente está com função. Então, quando a gente tiver com função, eu vou chamar aqui de f de x, igual a uma fração racional, né? Então, número racional. Então, p de x sobre q de x. Daí a gente vai estudar os casos de acordo com o grau do polinômio, p de x e q de x. E, além disso, a gente vai considerar os casos onde esse polinômio do denominador, que é o q de x, quando ele tiver raízes reais e diferentes, raízes reais, onde alguma delas se repetem, e também nos casos em que esta função do denominador, essa função q de x, ela tiver raízes reais e raízes não reais, que é o caso que a gente chama de polinômio irredutível. E a gente vai estudar um último caso também, onde essa função do denominador ela tiver raízes irredutíveis, né? Ou seja, raízes que não sejam reais, né? No caso, fatores lineares e quadráticos irredutíveis, onde alguns desses fatores quadráticos irredutíveis se repetem. Então, esses são os 4 casos. Então, novamente, primeiro caso, onde q de x tem raízes reais e diferentes. O segundo caso, onde q de x tem raízes reais e iguais. O terceiro caso, onde q de x tem fatores irredutíveis, ou seja, não tem raízes reais, só que não se repetem. E no caso onde não tem raízes reais e se repetem. Tá? Então, esses são os 4 casos que a gente vai ver. O primeiro e o segundo são aqueles que eu já coloquei lá na aula, mas a gente vai fazer aqui novamente. E o terceiro e o quarto caso eu ainda não mandei para vocês, mas já vou tentar fazer o terceiro caso hoje. Então, vou colocar aqui primeiro caso. Esse q de x, ele pode ser escrito, então, como x menos a1.
x menos A2 até x menos AN, porque eu não sei quantas raízes são, então eu estou considerando N raízes, onde esses AIs com I variando de 1 até N são distintos 2 a 2. O que isso significa? Quando eu falo que são distintos 2 a 2, isso significa que essas raízes não se repetem. Quando isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a decomposição. Então, vou colocar assim, ó, neste caso, fazemos a decomposição da função racional f de x que é a função p de x sobre q de x em frações mais simples. E que tipo de frações são essas? Essas frações vão ser do tipo f de x igual a 1 sobre x menos A1 mais A2 sobre x menos A2 até AN sobre x menos AN. Esses A maiúsculo, índice I, com I variando de 1 até N, são constantes que eu vou ter que determinar. Então, são constantes a determinar. E esses A minúsculo, aí com I variando de 1 até N, são as raízes do polinômio Q de x. Do polinômio Q de x. Daí, gente, nós vamos estudar, nesse primeiro caso, nós temos 3 casos que podem ocorrer, tá? O primeiro deles vai ser quando eu tenho aqui a função f de x igual a p de x sobre q de x com o grau de p de x menor do que o grau de q de x. Nesse caso, eu já vou aplicar o processo utilizando essa equação aqui. Agora, se o grau de p de x não for menor do que o grau de q de x, eu vou ter que iniciar fazendo uma divisão de polinômio, tá? Então, caso o grau de p de x seja maior ou igual o grau de q de x, nós iniciamos fazendo a divisão de p de x por q de x. Tá? E ainda tem uma outra observação que é a seguinte: se o coeficiente
do maior grau de Q de X for diferente de 1, então, eu vou colocar assim, ó, nós iniciamos também dividindo f de x, que é p de x sobre q de x, por esse coeficiente. Tá? Então, se não satisfaz esta condição aqui inicialmente, tá? Considerando que o coeficiente que multiplica o q de x seja 1, ou o grau de p de x seja maior ou igual a q de x, nós vamos ter que fazer esses dois procedimentos aqui, ó. Caso contrário, não, a gente só faz essa decomposição aqui acima e a gente consegue resolver a integral. Então, é dessa forma que funciona. Vamos começar fazendo alguns exemplos, então. Alguns não, que a gente não vai ter como fazer tantos exemplos assim, porque são um pouco longos. Então, exemplo 1. Tá? Eu vou colocar o mesmo exemplo da aula que eu deixei lá, só para, caso tiver ficado alguma dúvida, vocês poderem esclarecer aqui. Então, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 dx. Bom, aqui se eu olhar para o que eu coloquei acima, p de x vai ser x menos 2, p de x é x menos 2, q de x é o polinômio do denominador. O grau do p de x, que é o polinômio do numerador, é menor do que o grau do q de x, e além disso, o coeficiente que está multiplicando o maior grau do denominador é 1, porque que é simplesmente x ao cubo, então é 1 vezes x ao cubo. Então, eu não preciso fazer nenhum procedimento antes de fazer aquela decomposição aqui de cima. Eu já posso iniciar, então só vou pegar isso aqui e passar lá para baixo. Então, já posso iniciar fazendo essa decomposição aqui, ó, justamente porque já está no formato que eu preciso. Então, o grau do numerador menor do que o grau do denominador, porque o grau do numerador do coeficiente de maior grau aqui é x elevado a 1, do denominador é x elevado ao cubo. Então, beleza. O coeficiente que multiplica o x ao cubo é 1. Então, também está da forma que a gente precisa. Então, portanto, eu não preciso fazer nada antes de começar a colocar aqui nesse formato que está aqui do lado, em vermelho. Tá? Então, já vou fazer essa decomposição. Mas para fazer essa decomposição, para determinar os valores das constantes A1, A2 e A3, que são essas constantes maiúsculas do numerador, eu preciso de determinar inicialmente as raízes desse polinômio do denominador. Aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Né? Então, vamos até colocar assim, ó, primeiro passo. Primeiro passo seria, então, determinar as raízes do polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Aí aqui eu tenho um polinômio de grau 3. A gente sabe como é que determina as raízes de um polinômio de grau 3. Né? Eu expliquei já para vocês lá em sala. A gente pode usar Breuer-Ruffino, então a gente determina os divisores de 3, os divisores de 1, aí as raízes estão dentro de P sobre Q, onde P são os divisores de 3 e Q divisores de 1, no caso. Eu não vou fazer essa parte, porque eu acredito que todo mundo já saiba calcular as raízes do polinômio de grau 3, mas se eu resolver esta equação aqui, eu vou encontrar as seguintes raízes. Então, as raízes deste polinômio
são... eu vou chegar nas raízes x igual a 1, é raiz desse polinômio, x igual a menos 1 e x igual a 3. Tá? Essas são as 3 raízes do polinômio. Portanto, se eu pegar a função e escrever neste formato aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, então, que o polinômio f de x... Tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar nesse formato. F de x é justamente esse polinômio aqui. Então, vai ficar x menos 2 sobre x ao cubo, menos 3x ao quadrado menos x mais 3, que é o polinômio f de x, vai ser igual. São 3 raízes, então são 3 constantes. Ao invés de colocar 1, A2 e A3, eu vou colocar A, B e C. Então, vai ficar igual a A sobre x menos uma raiz, que eu vou colocar, então, aqui x menos 1, mais B, que é a outra constante que eu tenho que determinar, sobre x menos a outra raiz, então vai ficar x menos menos 1, que vai dar x mais 1, mais C sobre x menos a outra raiz, que no caso é x menos 3. Até aí, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Ok. Então, continuando aqui, o que eu faço? Cheguei aqui, eu vou tirar o mínimo entre essas 3 raízes, a raiz x menos, entre esses 3 denominadores. O mínimo múltiplo comum dos 3 vai ser o produto dos 3. Então, aqui eu vou colocar x menos 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 3. Quando eu faço isso dividido por x menos 1, vai dar x mais 1 vezes x menos 3, que multiplica A. Então, fica A, que multiplica x mais 1, vezes x menos 3. Vou fazer a mesma coisa para as outras duas partes. Então, vai ficar B, que multiplica x menos 1, vezes x menos 3. Mais C, que multiplica... Como o denominador do C é x menos 3, então, quando eu fizer a divisão desse por esse, vai sobrar x menos 1 vezes x mais 1. X menos 1 vezes x mais 1. Quando eu faço, quando eu comparo esta parte com esta parte, quando eu comparo as duas, como o numerador é igual, isso é igual a isso. Então, para eu ter a igualdade dessas duas frações, o que eu preciso? Eu preciso que o numerador seja igual. Então, daí eu posso, dessa última expressão, eu posso afirmar, então, que x menos 2, que é o numerador desta fração, vai ser igual a essa parte toda aqui. Então, A que multiplica x menos 1 vezes x menos 3, mais B que multiplica x menos 1 vezes x menos 3, mais C que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Lembrando, gente, que não precisa copiar isso aqui, né? Que já está na outra aula, e também eu vou disponibilizar esse vídeo, esse PDF para vocês de novo. Bom, como é que eu resolvo esta equação? Eu poderia abrir toda essa equação e igualar os termos do lado direito com os termos do lado esquerdo, mas tem uma forma mais fácil da gente determinar os valores dessas constantes A, B e C, que é a seguinte. Eu pego as 3 raízes que eu encontrei, que são essas 3 aqui, e substituo nesta equação. Quando eu faço isso, eu consigo determinar os valores das constantes, tá? De uma forma bem mais simples. Então, eu vou tomar as 3 raízes. Então, vou colocar assim, ó, substituindo as 3 raízes, x igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a 3,
em estrela, vou chamar isso aqui de estrela. A gente obtém o seguinte. Quando x for igual a 1, se eu substituir aqui, vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1, igual. Se o x for igual a 1, aqui vai dar 0, então essa primeira parte some. Se o x for igual a 1, aqui também dá 0. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Espera aí. Deixa eu só olhar isso aqui novamente. Estou substituindo o x igual a 1. Aqui ficou x menos 1. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Espera aí. Aqui é menos 1, então vai ficar x mais 1. Aqui eu coloquei x menos 1. Aqui é x mais 1. Ó. X mais 1. Aqui é um sinal de mais. Tá, então quando eu substituir x igual a 1, aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar a que multiplica 1 mais 1, 2. 1 menos 3 dá menos 2. Então vai ficar assim, ó, a que multiplica 2 vezes menos 2. Essa parte aqui zera e essa parte aqui zera, porque vai ficar 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Daí, daqui eu consigo determinar o valor de A. Vai ficar menos 4A igual a menos 1 e, portanto, A vai ser igual a 1 sobre 4. Agora eu faço a mesma coisa tomando as outras raízes. Se eu pegar x igual a menos 1, que é a outra raiz, e substituir, vai ficar menos 1 menos 2 dá menos 3. Quando x for igual a menos 1, esse termo some, porque isso aqui dá 0. Quando x for igual a menos 1, vai ficar, então, b que multiplica menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Então, vai ficar b que multiplica menos 2 vezes menos 4. E aqui também vai sumir, ó, porque vai ficar x igual a menos 1, isso aqui vai dar 0. Então, daqui eu consigo, né, concluir que 8b é igual a menos 3 e, portanto, b vai ser igual a menos 3 sobre 8. E, por fim, se eu pegar outra raiz, que é x igual a 3, vai ficar, substituindo aqui em cima, menos 3 com menos 2 dá menos 5. Quando x for igual a 3, isso aqui zera, vai sobrar só essa última parte aqui do c. Então, vai ficar c que multiplica 3 menos 1, vai ficar 2. 3 mais 1, 4. Portanto, eu vou ter aqui 8c igual a menos 5. E, portanto, c vai ser igual a menos 5 sobre 8. Vamos só ver se essas contas aqui estão certas. Quando x for igual a 3, vai ficar realmente aqui 3 menos 1. Aqui vai ficar 3 com 1, 4. Então, dá 8c igual a menos 5. Está correto. Espera aí, deixa eu ver se isso aqui está certo mesmo. Porque pelas contas aqui, que eu tinha visto, dava outro resultado. Parece que dá c igual a 1/8. Se alguém vê o erro aí, gente, por favor, vocês me falam. X igual a 3. X igual a 3. Ah, já achei aqui, ó. Se o x for 3, vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, aqui vai ficar 1. Então, portanto, dá c igual a 1/8. Tá? Então, a gente conseguiu achar o valor das três constantes. Até aqui, tudo bem?
Ok. Tá, achei os valores das constantes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor dessas constantes e vou substituir aqui, ó. Porque daí o que vai acontecer? Eu vou conseguir reescrever esta função, que é a função dada que eu quero calcular a integral, como sendo igual a esta soma. E esta soma aqui de funções eu consigo integrar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta função aqui e vou passar ela lá para baixo. Esta função. Vou escrever ela aqui. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de A sobre X, essa função aqui que eu quero integrar, a mesma coisa de A sobre X menos 1, mas eu determinei o valor da constante A, que é 1/4. Então, isso aqui vai ficar 1/4 vezes 1 sobre X menos 1, mais o B, que é menos 3/8, vezes 1 sobre X mais 1, mais o C, que é 1/8, vezes 1 sobre X menos 3. Portanto, eu tenho que a integral desta função, que eu vou escrever aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3, vai ser igual à soma dessas integrais aqui. Tá? Lembrando que as constantes eu posso passar para o lado de fora da integral, então vai ficar 1/4 vezes a integral de 1 sobre x menos 1, menos 3/8, vezes a integral de 1 sobre x mais 1, mais 1/8, vezes a integral de 1 sobre x menos 3. Cada uma dessas aqui a gente já sabe resolver fazendo. Então, vou até colocar aqui, ó. Cada integral acima é resolvida utilizando substituição simples. Substituição simples. Eu vou resolver só uma delas, eu vou colocar assim, ó. 1/4 vezes a integral primeira, menos 3/8 vezes a segunda integral, mais 1/8 vezes a terceira integral. E vou resolver só a primeira integral. Então, a primeira integral, que é 1 sobre x menos 1, o que a gente faz? Uma mudança de variável. Eu vou chamar a função do denominador de u, derivo dos dois lados, vai ficar du sobre dx igual a derivada de x menos 1, que é 1. Vai ficar, então, du igual a dx. Portanto, essa integral aqui vai ser a integral de 1 dx, que é igual a du, sobre x menos 1, que é igual a u. Integral de 1 sobre u, a gente sabe que dá ln de módulo de u. Portanto, isso aqui vai dar ln de módulo de x menos 1. Mais a constante, né? Só que eu vou deixar essa constante só no final de todas as integrais. Então, portanto, eu posso dizer que a integral desta função vai ter como resultado, ó, 1/4 vezes a integral primeira, que a gente calculou aqui, ln do módulo de x menos 1, menos 3/8, vezes ln de x mais 1, que é o resultado dessa segunda integral, mais 1/8, vezes ln mais 1/8, vezes ln do módulo de x menos 3. Que a gente obtém fazendo a mesma substituição, né? Chamando o denominador de u, mais a constante c. Então, esse aí, gente, é o resultado dessa integral. Tá? O resultado dessa integral vai ser isso aí. Ficou alguma dúvida
nessa resolução? Não? Restante do pessoal? Se vocês quiserem ligar o microfone também, gente, e conversar, tá de boa. Tá ok, então. Vou colocar um exemplo 2 aqui, também nesse primeiro caso. Tá? Vou colocar pelo menos o início, só para ver como é que a gente procede se cair em algum daqueles casos em que o polinômio do numerador seja maior ou igual ao polinômio do denominador, e também do coeficiente que multiplica o termo de maior grau do denominador seja diferente de 1. O que a gente vai fazer? Mas o procedimento depois é o mesmo. Esse mesmo procedimento aqui de divisão de polinômio, fazer essa decomposição, deixa eu voltar aqui. Fazer essa decomposição aqui e calcular os valores das constantes. E geralmente vai chegar, então, num resultado que vai ser ln de módulo de alguma coisa, tá? Justamente por conta dessa decomposição que a gente faz. Então, exemplo 2, eu vou colocar aqui integral de menos 4x ao cubo sobre 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1. Ó, a primeira coisa que eu posso observar nesta integral, o grau do numerador é igual ao grau do denominador, só que para a gente iniciar, o grau tem que ser menor, o de cima. Nesse caso, o grau é o mesmo. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é tomar... Tá? A primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é fazer a divisão desse polinômio aqui, do de cima, pelo polinômio de baixo. Tá? Eu coloquei aqui acima, deixa eu só verificar. Coloquei aqui, ó. Nós iniciamos fazendo a divisão de P de x por Q de x, caso o grau de P de x seja maior ou igual ao polinômio do denominador, que é este caso. Então, a gente inicia pegando o polinômio do numerador, que é menos 4x ao cubo, e dividindo pelo polinômio do denominador. A gente inicia fazendo isso. Quando eu faço essa divisão, vamos só fazer essa divisão aqui, ó, vai ficar aqui menos 2 vezes 2x ao cubo dá menos 4x ao cubo, vem para cá 4x ao cubo, menos 2 vezes x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado, vem para cá mais 2x ao quadrado, menos 2 vezes menos 2x vai ficar menos com menos mais, 2 vezes 2x, 4x. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2, vem para cá menos 2. Quando a gente soma, esse com esse cancela, vai sobrar 2x ao quadrado. Deixa eu só ver o negócio aqui. Menos 2 vezes... Sinal negativo, né? Isso aqui é negativo. Então, aqui vai ficar menos 4x. Isso mesmo. Então, aqui vai ficar menos 4x menos 2. Tá? Portanto, o que eu posso concluir? Ó? Eu posso concluir o seguinte, que menos 4x ao cubo é igual a menos 2, que multiplica 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1 mais o resto. Mais o resto. Como eu quero a divisão, eu venho cá e faço a divisão. Ó. Divisão por quem? Pelo polinômio aqui do denominador. Então, vou dividir isso aqui por 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1. Vou pegar isso aqui, vou colocar aqui no denominador aqui. E de cá também.
Bom, feito isso, ó, eu posso dividir esse por esse, dá 1. Então, eu vou chegar aqui, esse polinômio, é igual a menos 2, mais 2x ao quadrado menos 4x menos 2, dividido por 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1. Bom, essa função menos 2 eu consigo integrar, vai ficar menos 2 vezes x. Agora, esta função, eu cheguei numa fração onde o grau do numerador já é menor do que o grau do denominador, só que tem um porém. Se eu olhar aqui, o coeficiente que está multiplicando x ao cubo não é igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar toda esta função e dividir pelo coeficiente do x ao cubo, que no caso é 2. Então, eu vou dividir toda essa equação aqui por 2, que é justamente o que eu tinha colocado aqui no início. Ó, se o coeficiente do maior grau de q de x for diferente de 1, nós iniciamos dividindo todo o polinômio f de x, que é p de x dividido por q de x, por esse coeficiente. Então, é isso que a gente vai fazer nesse polinômio. Se eu faço isso, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar... Eu quero calcular a integral desta função. Então, eu vou colocar aqui, ó, integral de menos 4x ao cubo sobre 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1 vai ser igual a integral de menos 2 dx mais a integral de 2x ao quadrado menos 4x menos 2 sobre 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1 dx. Essa aqui, ok, vai ficar menos 2 vezes x. E essa aqui, eu vou iniciar, então, dividindo esta função toda por 2. Se eu divido essa função toda por 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui. Então, aqui vai ficar menos 2x mais essa integral aqui que eu vou chamar de integral 1. Então, essa integral 1, quando eu faço a divisão toda por 2, vai ficar da seguinte forma. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar meio de 2x ao quadrado menos 4x menos 2 sobre meio de 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 1. Isso aqui é o mesmo que integral de x ao quadrado menos 2x menos 1 sobre x ao cubo mais meio de x ao quadrado menos x menos meio dx. Então, a única coisa que eu fiz foi realmente dividir em cima e embaixo por meio. Quando eu fiz isso, gente, eu cheguei então que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador e o coeficiente que multiplica o termo de maior grau do denominador é igual a 1. Chegou aqui, eu posso fazer aquela decomposição. Eu só vou formalizar para vocês aqui, tá? Então, as raízes. Aí vocês terminam de fazer depois. Eu tenho que as raízes do polinômio do denominador
são raízes reais, tá? Iguais a 1 menos meio e menos 1. Tá? Aí, o que a gente faz? O mesmo procedimento. Eu pego o polinômio, que no caso é x ao quadrado menos 2x menos 1, a função que eu quero integrar. Escrevo naquele formato da decomposição, que é A sobre x menos uma raiz, mais B sobre x menos a outra raiz, vai ficar x menos menos meio, que dá x mais meio, mais uma outra constante, que eu vou chamar de C, x menos menos 1, que vai dar x mais 1. Aí eu tiro o mínimo e consigo determinar, após fazer o mínimo aqui, utilizando as raízes, que nem a gente fez no primeiro exemplo. Então, utilizando o mesmo procedimento do primeiro exemplo, a gente consegue determinar, então, que A é igual a menos 2/3, o B igual a menos 1/3 e o C vai ser igual a 2. O C vai ser igual a 2. E, portanto, eu vou ter, então, que a integral desta função aqui vai ser igual, vou substituir aqui, vai ser igual a A, que é menos 2/3, vezes a integral de 1 sobre x menos 1, mais B, que é igual a menos 1/3, vezes a integral de 1 sobre x mais 1, mais 1 não, né? Mais meio. Mais o C, que é igual a 2, vezes a integral de 1 sobre x mais 1. Gente, eu não sei, mas eu acho que vai cair a nossa apresentação aqui, que eu acho que é só de 1 hora. Deixa eu só conferir aqui, que chegou aqui uma mensagem. Porque daí a gente vai ter que entrar de novo. Eu acho que não. Qualquer coisa, se cair, vocês me avisem no WhatsApp, tá? Por favor. Portanto, resolvendo essas integrais que a gente consegue aí resolver, vai ficar o resultado. Aqui eu esqueci de colocar o menos 2x, né? Ó, esse menos 2x aqui. Deixa eu só acrescentar, que vai ficar menos 2x. Então, o resultado aqui vai ficar menos 2x, menos 2/3, integral de 1 sobre x menos 1 da ln do módulo de x menos 1, menos 1/3 do ln do módulo de x mais meio, mais 2 ln do módulo de x mais 1. Aqui, mais a constante, né? Mais a constante. Deixa eu só resolver essa integral aqui. Integral de 1 sobre x mais meio. A gente vai chamar o igual a x mais meio. Então, fica du sobre dx igual a 1. Gente, só um instante.
Oi, vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Deixa eu só terminar aqui. Então, vai ficar du igual a dx. Aí volta para cá, vai ficar 1 sobre u, dá isso mesmo, tá? Que tá correto. Tá, então, o resultado tá certo, deixa eu só apagar. Resolve normalmente, fazendo substituição. Tá, com relação a esse exemplo, alguma dúvida? Que agora a gente vai passar para o próximo caso. Posso continuar, gente? Por que eu dividi por meio? Aonde... Ah, tá. Por que eu dividi por meio? Tá, por conta do coeficiente. Vamos voltar aqui. Por favor, quando vocês forem fazer alguma pergunta, é porque eu não consigo ver a página inicial. Vocês podem abrir o microfone, por favor, gente. Eu só consegui ver a pergunta aí porque eu estava na página de vocês. Eu dividi por meio porque o coeficiente que multiplica o x ao cubo é diferente de 1. Então, quando isso ocorre, eu vou ter que dividir toda a expressão pelo coeficiente, que no caso aqui é o 2. Tá? Que é a mesma coisa de multiplicar a expressão por meio. Que é justamente isso que eu coloquei aqui no início. Se o coeficiente do maior grau de q de x, que é o polinômio do denominador, for diferente de 1, nós iniciamos dividindo f de x por esse coeficiente. F de x é a função toda. Como f de x é a função toda, então eu vou dividir ela toda por 2, que é a mesma coisa de multiplicar por meio. Porque daí o coeficiente agora vai ficar igual a 1, coeficiente que multiplica o x ao cubo. Aí sim eu consigo utilizar essa fração aqui, ó, fazer essa decomposição e resolver o exercício. Ficou entendido? Sim? Tá. Então agora a gente vai para o segundo caso. O segundo caso, gente, vai ser quando alguns das raízes se repetirem, tá? Que a gente chama de fatores, no caso. Então, vou colocar aqui, segundo caso. Então, eu tenho a função f de x igual... Como é que eu estou chamando lá? Eu coloquei f de x igual a p de x sobre q de x, né? P de x sobre q de x, onde os fatores de q de x são lineares e alguns se repetem. O que significa quando eu coloco aqui que alguns se repetem? Por exemplo, quando eu tiver um polinômio, que eu tiver uma raiz que vai aparecer mais de uma vez quando eu resolver. Nesse caso, eu vou utilizar esse segundo caso, que ele é um pouquinho diferente a resolução. Tá? Então, eu vou colocar aqui já dentro do exemplo, que aí fica mais claro para vocês entenderem. Quando isso acontecer, eu vou pegar a função, vamos colocar aqui inicialmente. Tá? Então, quando isso ocorrer, vou colocar assim, ó, se um fator x menos a do polinômio do denominador, que é o q de x, tem multiplicidade. Multiplicidade é o número de vezes que a raiz aparece.
Tá? Então, se ele tem multiplicidade diferente de 1, eu vou chamar aqui de R. Se tiver multiplicidade R, a esse fator vai corresponder uma soma de frações parciais da seguinte forma. Eu vou colocar assim, ó, B1 sobre x menos a elevado a R mais B2 sobre x menos a elevado a R menos 1 até BR x menos a elevado a 1 mesmo. Tá? Parece que é complicado? Parece, mas na verdade não é, tá? Quando a gente for fazer o exercício, vocês vão conseguir enxergar isso aqui bem. O que está escrito aqui? Então, exemplo 1. Eu vou colocar assim, ó, calcule a integral desta função, x ao cubo mais 3x menos 1 sobre x à quarta menos 4x ao quadrado dx. Tá? Então, vamos olhar para esse polinômio. O grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Isso é ótimo. E, além disso, o termo que está multiplicando o termo de maior grau do denominador é igual a 1. Isso significa que eu já vou iniciar determinando as raízes do denominador para eu poder fazer a decomposição. Tá? Então, aqui a gente vai iniciar, então, determinando as raízes do denominador, que foi a mesma coisa que eu fiz no primeiro exemplo, tá? Lá do caso 1. Determinar as raízes do denominador. Apesar de ser um polinômio de grau 4, essas raízes são simples de determinar, porque eu posso colocar aqui em evidência o x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado que multiplica x ao quadrado para obter x à quarta, menos 4 igual a 0. Então, portanto, eu tenho que x ao quadrado é igual a 0, x ao quadrado, ou x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Né? Porque eu tenho um produto aqui sendo igual a 0. Então, ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Quando eu tenho aqui x ao quadrado igual a 0, significa que eu vou ter x igual a 0 como sendo raiz, e a multiplicidade desse 0 é 2. Multiplicidade de 0 vai ser 2. Por quê? Porque ele vai aparecer como sendo raiz 2 vezes. E se x ao quadrado menos 4 é 0, significa que x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Então, eu tenho 4 raízes. X igual a 2, x igual a menos 2 e x igual a 0, que vai aparecer 2 vezes. Então, a minha decomposição, neste caso, a decomposição vai ser do tipo, eu vou pegar o polinômio, que é esse aqui acima, esse polinômio vai ser igual. Vamos começar colocando as duas primeiras raízes aqui que não se repetem, que é x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, vai ficar uma constante, que eu vou chamar de A, sobre x menos a raiz, que no caso é o 2, mais B sobre x menos a outra raiz, vai ficar x menos menos 2, que dá x mais 2. Agora eu vou colocar o termo, onde que é essa decomposição aqui, ó, quando a raiz se repete.
eu tenho duas raízes igual a zero. Eu tenho que a multiplicidade do zero é 2. Então, eu vou ter uma constante que eu vou chamar de C sobre x menos zero ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. Mais uma constante sobre x menos zero ao quadrado, mais a constante sobre o x menos zero elevado a 1. Por que vai aparecer desse jeito? Porque o zero ele apareceu como raiz duas vezes, então vai ter um denominador x menos a raiz zero elevada ao quadrado, justamente porque a multiplicidade é 2, e a outra x menos zero elevada a 1. Se tivesse aparecido, se fosse uma raiz que tivesse multiplicidade 3, por exemplo, suponha que eu tivesse achado x0 como raiz, mas com multiplicidade 3. Aí ia ficar x menos zero ao cubo, mais... Aqui é constante D, eu coloquei constante C novamente. Mais x menos zero ao quadrado, mais um e x menos zero. Se tivesse aparecido, por exemplo, multiplicidade 4, aí ia ficar x menos a raiz. Então, ia ficar assim, ó. C sobre x menos zero a quarta, suponha que a multiplicação seja 4, mais d sobre x menos zero ao cubo, mais e sobre x menos zero ao quadrado, mais f sobre x menos zero. E assim por diante. Então, você vai colocar quantas vezes aqui, ó, for a multiplicidade da raiz. Como foi 2, então eu só tenho este e este. Ficou entendido, gente, isso? Pessoal? Tá. Então, é só isso que vocês precisam entender, tá? Quando a multiplicidade for diferente de 1. É que a gente vai ter que escrever nesse formato. Daqui para frente, a gente resolve normalmente. Inclusive, isso aqui eu posso escrever ainda como sendo a sobre x menos 2, mais b sobre x mais 2, mais c sobre x ao quadrado, mais d sobre x. Só para escrever de um jeito mais simplificado. Tá? Feito isso, eu vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou fazer a divisão, vou fazer aqui com vocês. Ó. Então, vou repetir isso aqui. Vou repetir essa parte, aí vai ficar... Eu vou tirar o mínimo aqui desse lado, o mínimo vai ser x menos 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x ao quadrado. Quando eu fizer isso aqui, então, vai ficar a que multiplica x mais 2 vezes x ao quadrado, mais b que multiplica, como o denominador do b é x mais 2, então aqui vai ficar x menos 2 vezes x ao quadrado, mais c, o denominador é x ao quadrado, então vai ficar x menos 2, x mais 2, mais d, que multiplica, como o denominador do d é x, então vai ficar aqui x menos 2, x mais 2 e x. Aí, o que eu faço? Faço o mesmo processo. Eu vou atribuir ao x, então vai ficar só essa parte aqui do numerador. Vai ficar, como o denominador é o mesmo, então vai ficar esse numerador igual a isso aqui. Igual a isso aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou atribuir os valores das raízes, que é x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 2. Vou substituir nessa equação acima. Quando a gente faz isso, eu consigo determinar o valor de 3 constantes. No caso, aí a gente tem um valor de 4 constantes. Tá? Quando o x for igual a 0, eu vou obter o seguinte, eu vou obter
menos 1, quando eu substituo aqui, ó, 0 ao cubo mais 3 vezes 0 menos 1, eu vou obter menos 1 igual. Do lado direito vai ficar menos 2, que multiplica 2b, e, portanto, b vai ser igual a 1/4. Deixa eu só ver se eu fiz certo aqui. Quando o x for igual a 0, essa parte some, essa parte aqui some, essa parte aqui some, então vai ficar, no caso, c, né? Aqui 0 vai ficar menos 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar c. Deixa eu só arrumar isso aqui. C. Então, C aqui vai ser igual a 1/4. Agora está correto. Quando o x for igual a 2, vai ficar 2 ao cubo mais 3 vezes 2 menos 1, vai ficar 8 mais 6 menos 1. 8 com 6 vai dar 14. 14 menos 1 aqui vai ficar 13. Então, vai ficar 13 igual. Quando o x for 2, esse termo some, esse termo some, esse termo some, vai sobrar só o termo do a. Então, fica a que multiplica 4, 2 ao quadrado, 4 também. Então, fica 16a igual a 13, e, portanto, a vai ser igual a 13 sobre 16. E quando o x for igual a menos 2, esse termo some, esse termo some e esse termo some. Então, vai ficar só o termo do b. Só o termo do b. Então, aqui vai ficar menos 15, que é quando eu substituo desse lado. B que multiplica menos 4, menos 2 ao quadrado, 4. Então, fica menos 16b igual a menos 15, e, portanto, b vai ser igual a 15 sobre 16. Tá, então o que eu posso observar aqui? Ó? Eu achei o valor de A, de B e de C, mas eu tenho que achar o valor de D também. Para eu achar o valor de D, gente, basta eu utilizar alguma das igualdades dos coeficientes acima. Eu vou usar a igualdade do x ao cubo. Eu vou usar, por exemplo, a igualdade dos coeficientes de x ao cubo. Mas dava certo para fazer com outra? Dava. Tá? Mas eu vou utilizar ele. Então, eu vou utilizar a igualdade dos coeficientes de x ao cubo. Quando eu utilizo a igualdade dos coeficientes de x ao cubo, ó, quem que multiplica o x ao cubo aqui? É 1. Então, vai ficar 1 igual. Aqui eu tenho x ao cubo. Ó, a vezes x ao quadrado vai ficar a vezes x ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a mais. Quando eu faço b vezes x ao cubo, vai ficar bx ao cubo. Então, mais b. Aqui vai ficar c mais x vezes... Aqui não, né? Aqui não vai ter x ao cubo. Então, esse termo aqui não aparece. Aqui vai ficar d vezes x vezes x. Então, dá dx ao cubo. Então, aqui vai ficar mais d. Mais d. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e substituo o valor de A, que eu tenho, e o valor de B, que eu também tenho. Aí, eu consigo determinar o valor de D. Então, aqui vai ficar 1 igual a A, que é 13 sobre 16, mais o B, que é 15 sobre 16,
mais o D, que é o valor da constante que eu ainda preciso determinar. Se eu fizer essas contas, eu vou achar D igual a menos 3/4. Então, agora eu já tenho o valor de todas as constantes. Tendo o valor de todas as constantes, então, tendo o valor de todas as constantes, é simples. Eu volto aqui e substituo, substituo aqui. Aí eu vou pegar isso aqui e vou passar para o outro lado. Então, substituindo os valores das constantes na expressão abaixo, obtemos já vou colocar a integral, que é a integral de x ao cubo mais 3x menos 1 sobre x à quarta menos 4x ao quadrado vai ser igual a A, que é igual a 13 sobre 16. 13 sobre 16, vezes a integral de 1 sobre x menos 2, mais B, que é igual a 15 sobre 16, vezes a integral de 1 sobre x mais 2, mais C, que é igual a 1/4, vezes a integral de x ao quadrado, mais D, que é igual a menos 3/4, menos 3/4, vezes a integral de 1 sobre x dx. Isso aqui a gente já sabe resolver e vai dar 13 sobre 16, integral de 1 sobre x menos 2 vai dar ln do módulo de x menos 2, mais 15 sobre 16 vezes ln do módulo de x mais 2, mais 1 sobre 4. Integral de x ao cubo, a integral aqui no caso de potência. Aí isso aqui vai dar... Deixa eu só ver que eu acho que tem alguma coisa errada. Aqui é 1 sobre x ao quadrado, né? Aqui, ó, é c sobre x ao quadrado. Então, aqui é 1 sobre x ao quadrado. Integral de 1 sobre x ao quadrado vai ficar aqui menos 1 sobre x. É só vocês usarem a regra da potência, que vai ser a mesma coisa de integral de x a menos 2, que vai ficar menos 1 sobre x. Integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Então, aqui vai ficar menos 3/4 ln do módulo de x. Aí está resolvido a integral. Tá certo? Então, não sei se vocês perceberam, mas são só procedimentos de decomposição para a gente conseguir sair de uma integral que a gente não sabia resolver e chegar numa decomposição que sempre vai estar lá em função, as integrais vão dar alguma coisa envolvendo ln, ou então polinômio simples, tá? A regra lá da integral de polinômio, de x elevado a n. Alguma dúvida, gente? Gente, alguma dúvida? Não? Tá.
Eu vou falar agora do terceiro caso. Aí aqui também pode acontecer, tá? Do polinômio, por exemplo, se eu tivesse um polinômio no denominador, onde aqui fosse diferente de 1, por exemplo, tá? O coeficiente multiplica x à quarta, aí você vai fazer o mesmo procedimento lá do primeiro caso. Você vai dividir todo o polinômio por esse coeficiente, tá? E resolver. Ou se o grau do polinômio do numerador não for menor do que o do denominador, você também vai iniciar fazendo a divisão de polinômio. Tá? O mesmo procedimento. A única coisa que muda é a questão aqui de você escrever esta forma de decomposição, se aparecer mais de uma vez. Vamos colocar aqui o terceiro caso. A gente já faz o terceiro caso hoje, deixa só o último caso para sexta-feira. Sexta-feira, gente, eu já vou presencial, tá? Acredito que até sexta-feira minha perna já vai estar bem melhor. Então, terceiro caso. Então, novamente, eu tenho f de x igual a p de x sobre q de x. Só que neste caso, os fatores do denominador, né? Então, de q de x, lineares. Lineares significa que são, por exemplo, x menos uma raiz, tá? Funções aí de primeiro grau. São lineares e quadráticos irredutíveis. Irredutíveis. E, além disso, eu vou considerar que os fatores quadráticos não se repetem, tá? Porque no quarto caso, esses fatores quadráticos vão se repetir. Aí tem um esqueminha diferente na resolução. Então, que não se repetem. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O que significa fatores quadráticos irredutíveis? Significa que não tem raiz real, tá? Por exemplo, o delta menor do que zero. Isso significa ser irredutível. Então, já vou para um exemplo, tá? Nesse caso, tá? Deixa eu colocar aqui primeiro. Vou colocar assim, ó, neste caso, cada fator irredutível x ao quadrado mais bx mais c de q de x vai corresponder uma fração parcial da forma da seguinte forma: cx mais d sobre x ao quadrado mais bx mais c, que é justamente esse fator irredutível aqui. Só que esse c aqui é minúsculo. Não é esse mesmo c aqui de cima. Vamos para um exemplo? Lembrando, gente, que isso aqui eu vou colocar como uma questão extra na prova, tá? Essa parte. Eu estou fazendo mais com vocês porque vocês vão precisar nos cálculos mais para frente, no cálculo 4, tá? Mas, assim, não vai ser uma coisa que eu vou cobrar especificamente nessa prova. Eu vou colocar como questão extra. É porque já tem muito conteúdo. Isso aqui é um pouco mais específico. Então, 2x ao quadrado mais 5x mais 4 sobre x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3 dx. O que eu posso perceber aqui? Ó? Eu posso perceber que o polinômio do numerador tem o grau 2, do denominador tem o grau 3. Então, beleza. O polinômio do numerador tem um grau menor.
Além disso, o coeficiente que multiplica x ao cubo é 1. Beleza, também então eu não preciso fazer nada, eu preciso iniciar determinando as raízes do polinômio do denominador. Só que este polinômio, gente, se eu for resolver este polinômio do denominador, ele tem apenas uma raiz real. Tá? A raiz real que eu encontro nesse polinômio aqui do denominador, então, o polinômio do denominador, é só aplicar aquele mesmo procedimento de achar a raiz de polinômio do terceiro grau. Tem apenas uma raiz real. E essa raiz vai ser x igual a 1. Tá? Quando a gente determina uma raiz, o que eu faço? Eu pego o polinômio e divido por x menos essa raiz, que é o mesmo procedimento que a gente utiliza sempre. Quando eu faço essa divisão, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, vem para cá menos x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, vem para cá, mais x ao quadrado. X ao quadrado vezes menos 1, peraí, aqui vai ficar assim, tá certo. Então, quando eu faço isso, ó, corta esse com esse, e vai sobrar quem? Vai sobrar 2x ao quadrado mais x menos 3. Aí eu venho aqui e vou multiplicar agora por mais 2x. Vem para cá, menos 2x ao quadrado. Aqui dá menos 2x, vem para cá mais 2x. Simplifica, aqui vai ficar 3x menos 3. Aí eu multiplico por 3. Quando eu multiplico por 3, vai vir para cá menos 3x mais 3. Aí o resto dá 0. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu pego este polinômio e tento determinar as raízes. Mas se eu fizer isso, se eu pegar x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0, que vai ficar delta igual a b ao quadrado menos 4ac, que vai ser menos 12. Só que o delta dá menos 8. Menos 8 é menor do que 0. Então, significa que este polinômio é irredutível, ou seja, não tem como eu escrever ele fazendo a decomposição. Por quê? Porque não tem raiz real. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este polinômio, que é x ao quadrado mais 2x mais 3, e vou escrever ele neste formato aqui de decomposição. Ó, veja bem, esse polinômio que apareceu aqui é do tipo x ao quadrado mais bx mais c. X ao quadrado mais bx mais c. Então, eu vou fazer a decomposição nesse formato. Daí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Este polinômio, que eu estou querendo achar integral, então, vou colocar assim, ó. Daí, fazendo a decomposição deste caso, vai ficar o polinômio igual a uma constante sobre x menos a raiz, porque essa primeira parte eu determinei a raiz x igual a 1, então eu vou fazer aquela decomposição normal lá do caso 1 e 2, que é pegar uma constante sobre x menos a raiz que eu determinei, mas agora eu vou fazer esta decomposição aqui, ó, para polinômio irredutível. Então vai ficar cx mais d sobre o polinômio aqui que eu determinei, que no caso é esse aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 3, que é o polinômio irredutível. Então, mais cx mais d sobre o polinômio irredutível, x ao quadrado mais 2x
mais 3. Feito isso, gente, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou vir aqui, pego o mínimo múltiplo comum, que é o produto dos dois. Produto dos dois. Então, aqui vai ficar A que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 3, mais cx mais d, que multiplica, nesse caso aqui, o x menos 1. De modo que eu vou ter aqui o seguinte, eu vou eliminar os denominadores que são iguais, né? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 5x mais 4 igual. Agora aqui em cima eu vou juntar os termos, ó, que estão multiplicando. Eu vou pegar esses termos aqui, abrir e vou juntar os termos que estão multiplicando x ao quadrado, o x e os termos independentes. De modo que eu vou ficar com o seguinte, ó. Vamos reescrever aqui primeiro, vai ficar então A que multiplica, se eu estou copiando, mais 2x mais 3, mais cx mais d, que multiplica x menos 1. Aí, juntando os termos, isso aqui vai ficar a mesma coisa de A mais C, que multiplica x ao quadrado, mais 2A menos C, mais D, que multiplica x, mais 3A menos D. Isso aqui igual, né? Vou repetir aqui do outro lado. 2x ao quadrado mais 5x mais 4. Por essa igualdade, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que 2 é igual a A mais C, porque os dois estão multiplicando x ao quadrado. Então, eu vou chegar num sistema. Então, eu vou ter que A mais C é igual a 2. Eu vou ter que 2A menos C mais D igual a 5. Igual a 5. E, por último, eu tenho que 3A menos D vai ser igual a 4. 3A menos D é igual a 4. O que eu faço? Ó? Se eu escrever o C e o D em função de A e substituir nesta equação do meio, eu consigo determinar o valor dessas constantes. Eu vou resolver esse sistema, eu vou encontrar que o A é igual a 11 sobre 6, que o C é igual a 1 sobre 6 e que o D vai ser igual a 9 sobre 6. 9 sobre 6. É só resolver o sistema dessa forma. Então, isola na primeira equação o C em função do A, na terceira equação o D em função do A, substitui na segunda equação, eu consigo determinar o valor de A e depois substituo nas outras e determino o valor de C e de D. Se eu vier aqui acima e substituir os valores dessas constantes, então, vamos colocar assim, ó. Vamos só voltar aqui acima novamente. Se eu substituir os valores dessas constantes aqui em cima, nesta equação, deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa equação. E vou substituir os valores. Vai ficar, então, isso aqui. Igual o valor de A, que é 11 sobre 6, que multiplica 1 sobre x menos 1, mais o C, que é 1 sobre 6, que multiplica x, mais o D, que é 9 sobre 6, isso aqui sobre x ao quadrado
mais 2x mais 3. Eu vou reescrever isso aqui de uma forma mais simples. Vai ficar 11 sobre 6, que multiplica 1 sobre x menos 1. Daí eu vou colocar 1/6 em evidência. Vai ficar 1/6 que multiplica x mais 9 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. Daí eu consigo agora resolver essas integrais, tá? Então vai ficar a integral dessa vai ser igual a 11 sobre 6, vou substituir aqui agora, a 11 sobre 6 integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais 1 sobre 6 integral de x mais 9 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. A gente sabe que esse polinômio do denominador é irredutível, então não tem como eu fazer aquela decomposição com as raízes. Aí vem uma dica. Todas as vezes que a gente está trabalhando com polinômio irredutível, geralmente a gente vai completar um quadrado para a gente conseguir resolver essa integral. Tá? Então, aqui, para resolver essa integral, quando eu tenho fator irredutível, a gente geralmente vai completar quadrado. Completa quadrado. Tá? A primeira aqui, eu já sei resolver como é que vai ficar a integral dessa aqui. A integral dessa aqui vai ficar ln do módulo de x menos 1. Então, já está resolvida. Agora, como é que fica a resolução dessa segunda? Eu vou pegar esse denominador e vou completar quadrado. Então, completando quadrado, eu vou ter, então, que x ao quadrado mais 2x mais 3. Isso aqui é a mesma coisa da gente colocar x mais 1. Então, vamos colocar assim, peraí. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, significa que o segundo é igual a 1. Para completar o 3 aqui, eu vou ter que somar mais 2. Então, isso aqui é a mesma coisa de x mais 1 ao quadrado mais o 2. Então, essa integral aqui acima, essa aqui, eu posso reescrever da seguinte forma. Então, x mais 9 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3 dx. Isso aqui é a mesma coisa da gente escrever integral de x mais 9 sobre x mais 1 ao quadrado mais 2. Como é que eu faço a resolução dessa integral? Eu faço uma integral por substituição. Tá? Eu vou indicar aqui para vocês, que a aula já está quase terminando. Eu vou chamar o de x mais 1. Aí deriva dos dois lados, vai ficar du igual a dx. Então, isso aqui vai dar... Quem que vai ser x mais 9? Se eu isolar o x aqui nessa equação, vai ficar x igual a u menos 1. Se eu somar 9 aqui dos dois lados, vai ficar u mais 8. Então, aqui vai ficar, no lugar de x mais 9, dá u mais 8. Tá? É porque daqui eu tenho que x mais 9. Estou somando 9 dos dois lados. Vai ficar, então, u mais 8. Sobre u ao quadrado mais 2. No lugar do dx, vai ficar du. Essa integral eu posso dividir ela em duas, vai ficar u sobre u ao quadrado mais 2, mais a integral de 8 sobre u ao quadrado mais 2. Aí fica para vocês a resolução dessas duas integrais, gente. A primeira a gente faz por substituição simples. Substituição simples. Vou chamar o denominador de uma outra variável e vou chegar na integral
na seguinte integral. Isso aqui vai ficar meio de ln de u ao quadrado mais 2. E essa segunda, se vocês repararem, essa segunda aqui, ó, é bem parecida com a integral que dá arco tangente. Então, o que a gente faz? Eu passo esse 8 para o lado de fora, divido tudo por 2 para ficar aqui 1 no lugar desse 2, 1 no lugar desse 2, e eu vou chegar no seguinte resultado. 8 sobre raiz de 2, arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2, mais a constante. Tá? Aqui eu tenho que voltar para a variável de origem. Deixa eu já colocar o resultado que vai dar aqui direto. Substituindo o valor de u, isso aqui vai dar x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Mais 2x mais 3. Então, o resultado dessa integral, somando com essa parte aqui, ó, o resultado dessa integral vai ficar, então, 11 sobre 6, que multiplica ln de x menos 1. Então, portanto, o resultado da integral de x mais 9. X mais 9 não, vamos colocar o resultado todo aqui. Integral lá do início. Essa integral. Essa integral vai ficar igual a 1 sobre 6, ln de módulo de x menos 1. Novamente, deixa eu só mostrar aqui de novo, ó, 11 sobre 6, ln do módulo de x menos 1. Mais o resultado da segunda integral multiplicada por 1/6. Então, vai ficar 1/6 que multiplica esse resultado aqui. Tá? Então, multiplica esse resultado. Mais a constante. Bom, eu sei que é muita informação, tá? Só que acho que deu para perceber que todos os 3 casos que a gente viu hoje, a gente segue o mesmo, como se fosse o mesmo esquema, tá? Então, só uma revisão rapidinha. O polinômio do grau de cima tem que ser menor do que o polinômio do grau de baixo. Se isso não ocorrer, eu vou ter que fazer inicialmente a divisão de polinômio. Se o coeficiente do grau do polinômio de baixo não for 1, do maior x, do caso x elevado a n com maior potência, eu vou ter que dividir por esse coeficiente. Caso contrário, eu inicio os 3 casos achando as raízes do polinômio do denominador e faço a decomposição de acordo com os casos. Primeiro caso, quando as raízes são todas diferentes, que é o caso mais simples. Segundo caso, quando se repetem. Terceiro caso, quando são irredutíveis. Tá? No caso aí, quando eu tenho polinômio irredutível, só que a raiz não repetindo. Na aula que vem, a gente vai ver o quarto e último caso, que é quando é um polinômio irredutível com as raízes se repetindo, que também é bem parecido. Tá? E a resolução vai ser da mesma forma. Como essa aula foi gravada, gente, então eu acho que vocês podem assistir mais vezes aí, então vai ficar mais simples, talvez até mais simples do que eu tivesse feito em sala, né? A gente não teria conseguido fazer tanto exercício e também depois vocês não teriam como revisar, tá? Deu para entender a aula de hoje? Sim, né? Quem gravou a aula, gente, por favor, deixar o link lá no grupo, tá certo?
Até mais, então, até sexta-feira. Sexta-feira eu já estou lá na Este, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.